Toda semana aqui no Câmara Livre nós conversamos sobre trajetórias e conteúdos de vida. A ideia é sempre a mesma, contribuir com você nesse espaço público para que as nossas conversas sobre o nosso mundo, a nossa leitura de vida, possa eventualmente contribuir para que você pense nos seus planos e como você está lidando com o tempo, as suas decisões e o mundo ao seu redor nesse ambiente online. Todo o tempo ligado em rádio, TV, internet, em mais de uma plataforma. Para isso está um especialista aqui, não só em marketing digital, como dessas relações que a gente está falando. Paulo Eduardo Galindo de Almeida Miuel nasceu em Penápolis, saiu de lá com 6 anos, passou por São Carlos, Maringá, típica família dos pais que andaram pelo mundo em busca de oportunidades ou sobrevivência, e depois passou por Bauru, fez engenharia elétrica em Barretos, quase terminou, foi para a administração, pós-comunicação, e está antenado, ligado com o mundo das novas tecnologias e das plataformas de novos negócios. Você é um migrante ou você é um digital? Eu sou migrante, né? Eu tenho 3 filhos nativos digitais desse mundo, mas eu sou migrante. Eu estou em constante adaptação, né? Venho de uma geração analógica que chegou ao digital com uma alta velocidade, um crescimento exponencial, e estou aí em constante adaptação, Qual a sua leitura sobre o para-raio dessas 3 gerações a partir do Paulo Miuel no centro, olhando para os pais do mundo mais orgânico, talvez, mais da relação com a terra, com o ar, com o cheiro, não que a sua e dos seus filhos não sejam, você com esse ambiente, até por força da sua profissão, de olhar esse mundo e ter que olhar por dentro e por fora ele, e do menino que já está lá em outro horizonte. Eu vim de uma família meu pai era educador, né? E também um cara extremamente antenado com a tecnologia e com essas mudanças do mundo. Então, ele realmente sempre esteve muito atento a essas mudanças, se adaptando e adotando as tecnologias e me mostrando esse caminho. Então, enquanto ele era vivo, nos últimos anos principalmente, a gente conversava muito sobre isso, e ele estava o tempo todo aí buscando se adaptar, entender e conhecer. Então, eu sempre fui muito estimulado para aprender e para buscar conhecimento, né? Minha mãe hoje viva, está com 73 anos, e ela tem lá o seu celular, fala no WhatsApp, fala por áudio e vídeo no WhatsApp, fala no Facebook, porque ela acompanha a geração dos filhos fazendo isso e se adaptando também. Eu acho que é o grande desafio da atualidade. E quando eu olho para os meus filhos, eu enxergo meus filhos como, eu brinco quando eu faço palestra, que são meus consultores, né? Eles são uma grande oportunidade que eu tenho para entender como é que vai caminhar o mundo daqui para frente. A minha grande responsabilidade é educá-los em relação a valores, ao caminho, ao amor, à bondade, à relação com as pessoas, né? Também direcioná-los para o melhor conhecimento, buscar as melhores informações, né? E não terceirizar isso para a escola tem o seu papel, mas eu vejo que eu tenho que olhar para eles assim, com cautela, e ouvindo-os para entender para que lado esse mundo vai, para onde eles querem ir. Porque eles trazem com muita agilidade e rapidez a informação, a tecnologia, a novidade muito mais rápido. Porque eles são esponja, eles estão abertos a aprender, né? Se eu, a escola, a sociedade não matar a vontade deles de aprender, porque isso é muito comum, porque eu às vezes mato quando eu digo que ele tem que aprender outra coisa e não aquilo que ele quer naquele momento, se eu não matar essa sede de conhecer, de aprender, eles vão muito mais longe. E aí eles trazem muita informação, eles buscam e eles vão perguntar. Se eu tiver uma boa relação com eles vão perguntar. E aí eu começo a olhar esses meus filhos e, claro, é muitas vezes assustador, né? Porque é muito rápido esse avanço e eles vão absorvendo de forma muito rápida. Para eles é um mundo normal. Vou usar a frase da Viviane Mosé, que acabei de ouvir: a escola continua ensinando em linha e o mundo está em rede. É isso, boa frase, perfeito. O mundo não é mais linear. Essa é a grande questão. Nós estamos vivendo um crescimento exponencial, né? E eu costumo brincar que para quem está migrando aí, vem do mundo analógico como eu,
e não se adapta e não entende e fica tentando o tempo todo rechaçar, isso que é o pior, não deveria assim, bom era como antigamente e tudo mais, quem faz isso não compreende que só está perdendo. E tem a sensação, muitas vezes, que está numa montanha russa e com labirintite ainda, né? Com aquela situação de você está perdido e não sabe o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que o mundo cresce exponencialmente. Por causa desse universo tecnológico e dessas fases de transição natural das gerações que a gente comentou e daquelas que não estão sabendo lidar com esse mundo novo, online, o tempo todo, eu lhe perguntaria se, como consultor especializado em marketing digital, se, do ponto de vista de oportunidade de negócios, você encontra uma série de possibilidades de carteira do típico cara que tem um bom negócio, até tem uma boa tradição, tem bom produto, sabe fazer alguma coisa, mas ele está lá dentro do seu casulo ainda. Quase a totalidade das empresas no Brasil, são 20 milhões mais ou menos, são micro e pequenas. O acesso às tecnologias e a oportunidade de comunicação no digital é muito barata. Para o pequenininho, isso é muito bom. A TV, o rádio, a revista, o jornal, o outdoor, muitas vezes tinha um investimento muito alto para quem era muito pequenininho e estava começando. E você tinha um padrão para investir que ele não conseguiria aí começar até, ou seria pouco. Na internet você começa com pouquinho. Olha que oportunidade, você cresce naturalmente. Então, o mundo hoje e as plataformas disponíveis hoje são muito favoráveis ao pequeno negócio. Então, o consumidor está lá, estão nessas plataformas, estão no Facebook, estão pesquisando no Google, estão no Instagram. E você pode ter acesso de forma simples a essas plataformas para o seu negócio. Então, a oportunidade para os pequenos é muito maior, é muito mais democrático agora. O que tem de modismo que atrapalha, então, nesse universo, do ponto de vista de marketing digital, em relação ao que está estabelecido, sempre por vários critérios. Se a gente quisesse conversar dos mais superficiais, a gente olharia empresas familiares, modelos analógicos ainda anacrônicos, enfim, quando os teus filhos e a minha filha estão em um outro universo. Aí eu pego a outra ponta. Como é que você olha o lado de lá, da saturação de informação? Eu preciso entender que talvez seja objeto de estudo dos meus últimos anos, é muito mais o comportamento desse consumidor, o entendimento de quem ele é, tanto o migrante, como ele já se adaptou, como o digital, como ele se comporta, para eu compreender como é que eu construo a ponte entre esses dois. A ponte onde eu enxergo, por um lado, que o mundo está saturado de informações, onde nessa outra ponta, eles absorvem muito mais rapidamente essas informações e fazem a sua própria triagem ou seleção. E essa triagem ou seleção para eles está muito mais relacionada ao ponto de quanto eles têm interesse e agrega para ele essas informações. São muitas informações descartáveis no momento que a gente vive. Quem faz a seleção são eles próprios. Como é que eles conseguem fazer uma boa seleção desse conteúdo? Baseado nos valores que eles têm, baseado na educação que eles têm. Eu nunca vou conseguir mudar essa relação, no meu entendimento, se eu não discutir a educação e a responsabilidade dos pais nessa educação. Eu lembro de ditados antigos onde falava: meu pai ensinou que eu não devo pegar uma agulha que não é minha, um clips que não é meu, um papel que não é meu. Isso não é meu. Eu só tenho que ter acesso e pegar o que é meu. Né? Quando os pais dão um exemplo para os filhos para falar sobre honestidade. Então, como é que eu faço isso? Se eu terceirizo a educação para os meus filhos, para a escola, para a igreja, para a sociedade como um todo. A partir do momento que eu realmente assumo a responsabilidade dessa educação, eu estou criando nos meus filhos os filtros necessários para eles selecionar esse conteúdo. Para eu não ter necessidade de colocar os filtros tecnológicos, onde eu acho que eu estou impedindo ou bloqueio o acesso deles à informação.
Porque eles são mais inteligentes que nós. Eles são mais ágeis, eles vão burlar esse acesso, esse bloqueio, se eles entenderem que eles querem. Então, assim, essa relação entre esses dois entes desse momento, aqueles que estão aí olhando esse mercado, aqueles que estão tentando vender para esse novo consumidor, aqueles que estão tentando colocar informações para esse novo consumidor, eu preciso o tempo todo entender quem é esse novo consumidor e como é que eu me comunico com ele. Talvez se a gente olhasse para trás, os conflitos de gerações e os problemas de comunicação de gerações sempre existiram. Só que esse momento, talvez a gente vive, onde a gente precisa se aprofundar mais em quem é esse novo consumidor que cresce, no mercado que cresce exponencialmente. Paulo, no recorte como palestrante, você, e como pai, lógico, e também educador, em boa dose, você acaba tocando numa questão que me parece essencial. Os pais estão aflitos porque não conhecem, porque rejeitam essas novas tecnologias, porque não se adaptaram, porque são migrantes ainda desajustados, mas estão com o foco errado, estão preocupados com o conteúdo da nova tecnologia, quando a fórmula de afeto, de criar, que é antes disso, é que está desajustada. É isso aí. Eu preciso me aproximar do meu filho. Se eu não sei, pergunto para ele. No passado, eu percebia que talvez meus pais, avós, bisavós, não davam tanto valor para a criança. Numa sala de adultos, a criança não podia estar presente. Olha, aqui o assunto é de adulto, o papo é de adulto. Então a criança tinha que ficar fora dessa sala, separada disso. Porque o assunto ali era só para adulto. E não havia um respeito, talvez, e uma aproximação com essa criança. Hoje não é assim mais. Hoje a criança faz parte desse contexto. Claro que há alguns assuntos você fala de porta fechada, com o seu marido, com a sua esposa, com a família, mas é muito importante você estar mais próximo do seu filho e escutar mais seu filho, porque o seu filho hoje, ele tem muito mais informação do que está acontecendo e se você tiver proximidade a ele, você consegue aprender com ele. Ele te ensina a mexer no celular, no computador, no iPad, entender por que as pessoas estão assistindo um canal do YouTube. Eu vejo uma crítica muito clara quando aqueles YouTubers, que é uma profissão já, eles estão lá narrando um jogo, um gamezinho, com a carinha do lado assim, narrando. Ah, mas olha que absurdo, em vez de ficar assistindo alguma coisa mais produtiva ou brincando de outra coisa, fica aqui narrando. Mas aí eu olho para anos e anos de televisão, de programas, e vejo que homens principalmente ficaram sentados no sábado o dia inteiro vendo um narrador falando de 22 pessoas jogando futebol. Por que eles não saem de lá, vão jogar futebol, em vez de ficar assistindo no sofá o futebol, alguém narrando futebol? Vai jogar, é a mesma coisa. Essa criança, ela assiste o youtuber narrando o jogo, aprende e depois vai jogar. Não é a mesma coisa? Parece que o mundo mudou tanto, mas a gente esquece que é a mesma coisa. Eles estão tendo o mesmo hábito. A questão é, mudou o canal, mudou o conteúdo, mas é o mesmo ser humano. Uma opinião sua, futurologista ou não? Conversei com mãe, estava contando para você fora do ar, só uma matéria sobre doenças e vícios da internet, e uma educadora e mãe falou, não sei se vocês se tocaram falando para os outros pais, mas meu filho faz muito tempo que já não está plugado na televisão. Ele está aqui. É isso aí. É a internet que está na mão dele. E o que me preocupa agora, a gente falou sobre isso, é a influência dos youtubers, porque eu preciso acompanhar quem são esse povo, conversar com ele. É isso aí. Você vai precisar assistir junto. É muito chato. Você precisa assistir junto. Você precisa assistir 1, 2, 3 programas, precisa sentar ao lado do seu filho às vezes, fazendo outra atividade, prestando atenção um pouquinho e acompanhando. Aí eu lhe preciso perguntar uma curiosidade, quase uma aflição aqui das novas tecnologias. Isso está forçando no sentido positivo, naturalmente, mercado, questão de tecnologia, plataformas. Esses caras vão ter que se reinventar. Você dá o exemplo aqui da imobiliária, do banco, da televisão. A televisão é um alvo há bastante tempo. Há bastante tempo. Netflix já passou a televisão nos Estados Unidos. Mais de 100 e não sei quantos milhões de usuários. Cada vez mais eu penso, o que eu faço com o meu plano de TV a cabo que já está no mínimo?
Eu cancelo ele e aumento minha internet, porque o que eu uso mais é minha internet, não uso mais, ninguém assiste mais na minha casa, tem 2 pontos, para quê? E por quê? Porque através do YouTube ou de qualquer outra plataforma de vídeo, eu tenho acesso a esses vídeos no horário que eu quero. Então há um problema, talvez, nesses modelos de negócio que se sustentaram até hoje, que ele não atende mais a expectativa desse novo consumidor. Eu quero fazer, escutar, assistir no meu horário, na hora que me é mais cômodo e conveniente. Todas essas plataformas precisam reinventar. O emprego tem que se reinventar. Existem novas profissões. Há uma pesquisa australiana que diz que 60% de tudo que você estuda hoje na universidade já são profissões que não existirão nos próximos 10 anos. Olha só. E o que eu falo agora para o meu filho? Filho, vai fazer uma faculdade. Qual faculdade? Se hoje o que está se ensinando na escola não é mais a realidade do mundo. Meus filhos que são, assim, bastante adeptos à tecnologia, porque eu sempre fui muito nerd, eles são, e têm uma vida equilibrada e regrada, tá? Eles não passam o dia inteiro na internet, isso precisa ficar claro. Eles vão para a escola e veem uma outra realidade de mundo. O que será que eles vão aprender na escola daqui para frente que vai ser útil para a profissão deles nos próximos anos? Vou fazer um parênteses para comentar um pouquinho da minha profissão, mas não dos modelos de plataforma do jornalista em si, mas da informação. Com 25 anos de redação, eu fico me vendo, para não ficar citando aqui da máquina de datilografar, que eu a conheci, né, do curso de datilografia com a plataforma moderna que a gente comentou aqui fora do ar, eu converso com outros donos de veículos de comunicação para pegar o jornal com uma ideia dessa e vejo coisas que para mim não são tão assustadoras, não estou querendo me colocar não assustado no meio aqui não, como todo migrante. A gente está aqui no ar, mas você acabou de dar um dado. Se eu disponibilizar esse nosso bate-papo para eventuais públicos só no horário que vai à noite, esquece. Ele tem que ir para o YouTube, tem que estar lá na página da TV, no Facebook, para que o cara possa acessar a hora que melhor interessar. E melhor, ele vai recortar o conteúdo ainda, porque ele tem um programinha hoje lá e vai tirar só o pedaço do marketing digital que interessa para o público. No impresso, o número de views da plataforma quadruplicou, um dado aqui, nosso local, de Bauru, embora não tenha monetizado o conteúdo da informação. E o cara que está fazendo nesse momento que a gente está gravando aqui, o jornalismo online, ele está lá mandando para um monte de gente, um monte de coisa que a gente não sabe ainda, porque está dentro da sala aqui, e não deu tempo de ir para o computador. Mas a matéria de análise ou de interpretação para os jornalistas mais experientes, para parar a minha longa intersecção aqui, ainda continua tendo um público, que talvez ainda continue tendo. É uma questão de adaptação de modelos? Eu acho que nunca foi tão grande a oportunidade para quem produz conteúdo. Em 2000, estava trabalhando há 2 anos com a internet, eu dizia uma frase em palestra: o maior produto da internet é a informação. E o maior serviço da internet é como eu entrego essa informação. Lá em 2000 eu falava isso, continua da mesma forma. Só que lá eu entregava de uma forma. 17 anos depois, eu não posso entregar da mesma forma. Esse é o ponto que vive hoje a indústria da comunicação. Eles querem entregar o conteúdo no mesmo suporte midiático da mesma forma. Então, há uma oportunidade muito maior para quem trabalha na sua área e trabalha com conteúdo. O jornalismo não morre. O jornalismo só se tornou mais importante. Só que quando ele é distribuído nos canais errados, não vai funcionar. E no modelo de negócio errado. Então eu enxergo há muito tempo que há uma necessidade de uma ruptura, né? E aí você cria a famosa disrupção, que é essa ruptura de um padrão que tem que ser desse jeito, que é dessa forma, onde eu passo por um padrão, um modelo que se adapta constantemente. Se agora é o WhatsApp, nós temos que trabalhar o WhatsApp. O WhatsApp está liberando agora a plataforma dele para a empresa, para negócios.
É o WhatsApp que rapidamente o veículo de comunicação precisa ir. Se é o Instagram, é uma adaptação rápida que a gente tem que fazer para o Instagram. Eu tenho que entregar o conteúdo naquele formato que quem lê Instagram quer ler. Significa que eu tenho que fazer não só um trabalho mais no passado, que chamava-se de convergência, mas de distribuição múltipla de conteúdo. Agora, eu comentava com você que o Facebook está lançando a plataforma de vídeos dele, que é o Watch, que vai ser a plataforma que vai mais bater de frente com o YouTube, que é a maior plataforma do mundo. E ela vem aí, estão lançando nos Estados Unidos esse ano, deve vir para o Brasil até o ano que vem, final do ano. E essa plataforma ela foi feita para monetizar, foi feita para veículos de comunicação. E eu me pergunto, quais são os veículos de comunicação que vão estar na frente? Por que não aqui no interior um veículo de comunicação é mais rápido, se adapta mais, olha para o futuro? Eu, talvez uns 10 anos atrás, não lembro se é isso, eu falava com uma grande editora daqui, e na época 5% do seu negócio era digital, 95% era impresso. E eu dizia 10 anos atrás, precisa repensar isso, precisa mudar o modelo de negócio, precisa enxergar o que está acontecendo, precisa testar. Internet precisa testar, digital precisa testar. Hoje, anos depois, demissões e demissões e demissões e demissões depois, inverteu-se. 95% é internet, 5% é impresso e o modelo de negócio se sustenta porque não sabem fazer. Essa é a grande questão. Como eu faço? Como eu testo rápido, falho rápido e começo a ter resultado naquilo que eu não falhei muito rápido? E a internet propicia isso, é muito barato. Eu não pago para ter um canal no Instagram. Eu crio uma conta no Instagram e começo a usar e testar, e vejo se funciona e entendo quais são as métricas, indicadores e começo a distribuir conteúdo. Está querendo dar outro dado interessante, vários possíveis aqui na metralhadora de vetores. A tecnologia traz uma plataforma de negócios que o mundo tradicional também não tinha. Se eu investir numa grande rotativa e errar, eu joguei muito dinheiro fora. Aqui, se eu fizer essa plataforma que é muito barata e errar, eu mudo o modelo. Muda o seu modelo. Custa tanto risco. Não custa. E a grande questão é como é que você integra tudo isso. Não é mais convergência, né? Vou mais convergir. Agora é como é que eu faço essa múltipla distribuição. E como é que eu compreendo ela dentro do meu modelo de negócio. E aí, a partir daí, como é que eu monetizo isso? Como você enxerga o sintoma de insegurança por uma série de razões, de muita bobagem que vem? Eu falo de vendas, os conservadores muito com receio de comprar pela internet, por uma série de razões também justificáveis, e lógico que boa parte, só para mencionar, porque não sabem fazer sistemas de proteção mínimos. Mas aí tem uma porta aberta. A ideia da porta aberta é aquele detalhe, é a casa sem telhado, a hora que chover, o vento, entra a folha a hora que quer. E isso do ponto de vista do modelo de comportamento, como você põe isso como, se isso já está quebrado, já está uma evolução. eliminada essa resistência. É uma evolução. É importante entender, quando a gente fala de e-commerce, comércio eletrônico, quem é entusiasta específico dessa área gosta de dar os números de crescimento. 20%, 30% ao ano, 45 bilhões no Brasil já o e-commerce. É grandioso. 45 bilhões de reais é grandioso. Mas se você olhar o varejo como um todo, o varejo brasileiro é próximo de 1 trilhão, 900 e tantos bilhões. O quanto 45 bilhões representa do todo do varejo? Próximo de 5%. Nós estamos num mercado que vai crescer muito. E aí nós temos, de novo, uma grande oportunidade de negócio, que é o varejo tradicional se adaptar. O varejo tradicional precisa se adaptar rápido. É outro migrante com dificuldade de entender o modelo de negócio. As consultas para eu comprar no presencial são feitas online. Eu não movimento os 45 bilhões, mas eu movimento através de consulta. Há sim uma adaptação para aqueles que nunca compraram. Eu já ouvi história de pessoas que compraram pela primeira vez pela internet em 2017. Parece até engraçado para quem compra há bastante tempo. Mas há também uma nova geração vindo que não tem mais esse medo. Quando eu falo que eu quero segurança, ou quero uma plataforma segura, ou eu quero um modelo seguro de compra, de novo eu preciso voltar para o comportamento humano, para o cérebro humano, que a base dele, quando eu falo do meu sistema cerebral, né, o meu neocórtex, meu sistema límbico,
o meu sistema reptiliano, que é a parte principal nesse processo, eu falo que ele basicamente tem medo. E esse medo ele sempre existiu para nos proteger no passado, para sobreviver dos animais. E esse medo continua, porque é a parte do nosso cérebro mais antiga. Quando eu falo que eu tenho medo, a primeira coisa que eu busco é segurança. Tudo na vida, se eu falar é seguro, quero segurança, busco segurança, é porque eu tenho medo. Então o processo necessariamente não passa só por tecnologia para eu mitigar ou reduzir esse medo e dar segurança para o consumidor. Passa por muitas vezes por informação, por credibilidade, por uma mensagem que eu coloco na minha plataforma ou na minha comunicação, dizendo que ela é segura. Necessariamente não é a tecnologia. Um outro recorte, qual é a sua leitura sobre se é esquizofrenia, se é exagero ou não, sobre essa ideia de domínio e manipulação das grandes redes, enfim, de tecnologia, de poucos grupos mundiais sobre conteúdos? Se a gente olhar o tempo todo o mundo e a economia, a gente vai ver grandes grupos dominando. Seja nos veículos de comunicação, na mídia, seja Mas na isso indústria acontece de no bens petróleo, de consumo, no do petróleo. automotivo, com alguma exceção? É a mesma coisa. Agora, nunca na história do ser humano, a partir do advento da comunicação em massa, houve uma oportunidade do indivíduo ter mais voz, ter a oportunidade de falar independente de ser cerceado ou manipulado. Nunca ele existiu na história, com esse advento da comunicação, uma oportunidade dele ter o seu próprio canal de comunicação e falar o que ele quer falar. Ter o seu canal no YouTube, ter assinantes que estão me ouvindo. Ter o meu canal de blog e eu falar para o mundo e as pessoas lerem. Ter o meu página no Facebook e eu falar para os usuários do Facebook e eles me ouvirem, lerem e interagirem comigo. Não havia isso. Então, por mais que sim, há blocos que manipulam, controlam e conduzem aí, talvez, a massa, há sim a oportunidade que não havia antes para você passar a sua mensagem e também contar aquilo que você quer contar para o mundo. Por outro lado, um outro recorte, aqui com um pequeno depoimento pessoal, eu estou na massa daqueles que se sentem, a gente falou sobre saturação, e que tenta se policiar em relação a esses acessos todos, senão as outras tarefas todas sucumbem e eu não consigo concentrar ou aproveitar outros elementos do meio. Você falou com a relação com o teu filho, um exemplo disso, que ele tem tempos e horários. O ser humano maduro, adulto, ele está mostrando muita, usando a expressão anterior, esquizofrenia de não saber lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Eu acho que a oportunidade e o desafio são muito ligados sempre. Então, o desafio está relacionado a filtro. O desafio está relacionado a você começar a construir melhores filtros para aquilo que você realmente deve ou não acessar, em que momento, ler e necessariamente não sentir que você está perdendo algo. E a grande oportunidade está relacionada à curadoria desse processo. A você ter que, num processo de educação, a educação cresce nesse mundo do conteúdo bastante, é você precisar buscar o aprendizado sobre isso. Se você não sabe, busca aprender sobre isso. Há uma oportunidade de você ter mentores, curadores, que vão te orientar nesse processo, ou mesmo que vão te dar uma trilha para você saber sobre esse tema. Então, para quem quer me acompanhar e ver tudo o que eu faço de curadoria do que eu leio, eu tenho um grupo no Facebook. Quem entra nesse meu grupo de Facebook, o tempo todo recebe aquilo que eu já li e já coloquei filtrado já em relação ao que eu vejo que é relevante para o que está acontecendo no mundo. Então, se você confia nesse filtro, então a reputação nesse mundo digital cada vez é mais importante, a autoridade que você constrói, você vai até o meu grupo no Facebook e começa a acompanhar. Tem um elemento essencial, então, que pode ser muito banal, mas que as pessoas não perceberam. A ideia de credibilidade, ela se acentua. Muito. E aí converge. Muito.
Os bons vão continuar nadando de braçada Exato. nesse horizonte. E mais expostos e com mais transparência. Não dá mais para você se expor e falar no digital e você não ter coerência. Não dá mais para você trabalhar o conteúdo e a comunicação e você não ter transparência no digital. A internet transformou a televisão, transformou o mercado, transformou o comércio, transformou as relações humanas, transformou a convivência entre famílias. Ela causou furor. Exatamente. Ela é hoje como é a eletricidade. Nós não vivemos mais sem eletricidade, nós não vivemos mais sem internet, nós temos que estar conectado. Ela é um processo de comunicação que faz parte hoje do nosso inconsciente, né? Lembra no passado, talvez 20, 30 anos atrás, eu viajaria tranquilamente, saindo pelas estradas do Brasil, e se eu precisasse me comunicar para alguém, eu ia parar no meio da estrada, pedir uma carona, chegar até um posto de gasolina. Hoje as pessoas não imaginam sair sem um celular para se comunicar. E por que eu preciso desse celular? Porque eu sinto que eu tenho mais segurança. E por que eu tenho mais segurança? Porque eu tenho medo. Medo que eu não vou conseguir me comunicar se eu precisar me comunicar. Percebe como a comunicação se torna mais relevante para as pessoas. Elas precisam estar conectadas e se comunicando constantemente. Duas questões para cumprir o rito do nosso fundo escuro do Câmara Livre aqui, onde o mundo cartesiano da engenharia que você experimentou, na visão acadêmica, interfere ou ajuda nos níveis de convivência do Paulo. Eu vou colocar todo o meu contexto, tanto profissional, como professor universitário há 10 anos, como família, né, e relacionamento com as pessoas. Eu preciso olhar o mundo tanto do lado do comportamento humano, algo que eu sempre investi na minha vida em autodesenvolvimento, em desenvolvimento pessoal, como eu preciso olhar o mundo com fatos e dados. Muitas vezes eu preciso olhar para o mundo entendendo o que é real, o que é fato, o que é menos história. O ser humano gosta muito das histórias, as histórias são muito importantes. As histórias impactam, o conteúdo que vem com uma história impacta muito mais. Só que eu tenho que tomar cuidado quando eu parto de alguns fatos e crio histórias exageradas arrumando desculpas. Qual é o fato? O fato é que a inflação brasileira hoje é muito menor do que na época da inflação a 90% ao mês. Esse é o fato. Nossa inflação é mínima. O fato é que existe uma recessão, mas o fato também é que existe uma desculpa e uma justificativa de que é a recessão que faz meu negócio não funcionar, porque o do vizinho no mesmo segmento está funcionando. Então eu preciso entender o comportamento humano, o ser humano, mas eu preciso entender bastante de fatos, de dados. E isso me ajudou muito quando eu fiz engenharia, depois eu fiz administração, depois eu fiz comunicação. E cada vez mais, entender o comportamento humano é muito importante. Entender o ser humano é muito importante. E o que o Paulo faz, onde ele está, quando ele não está nesse universo da conexão? Estou com a família. A principal atividade minha, eu sempre digo que é a minha família. Eu estou com a minha esposa, eu estou com meus filhos, eu estou interagindo com eles. Eu sou um adepto a assistir filmes e séries, eu adoro filmes e séries, assisto praticamente toda semana. E meus filhos me acompanham nisso, sempre me acompanharam. E leitura, gosto muito de ler. Ao mesmo tempo que eu leio muito os livros impressos ainda, porque eu gosto de anotar e estudar, eu tenho meu Kindle, que eu tenho livros que eu carrego para todo lugar. Então, meu universo é muito o meu trabalho, a minha família, os filmes e a leitura. O tempo todo é isso. Paulo, quero te agradecer por ter vindo aqui emprestar um pouco do teu tempo para trocar essa informação conosco e nessas várias plataformas da missão pública aqui. E lembra da história da caixinha que alguns faziam? Que pegavam jovens e enterravam uma caixinha, colocavam coisas lá para abrir depois de 10 anos? Cápsula do tempo. Vou usar a ideia da cápsula do tempo para deixar aqui no ar esse programa de número 700, nesse formato do Câmara Livre. Eu vou usar um intervalo agora que ele mesmo pode nos dar outra resposta depois, de falar que daqui a 10 anos a gente se volte Com certeza. a conversar sobre estas plataformas aqui para bom. ver o que aconteceu na cápsula do tempo. Por isso eu estou fazendo o registro do número 700
no ar. Mas pode ser, já digo desde já, que a gente tenha que voltar antes por causa da velocidade da tecnologia. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez. Eu acho que é muito importante, pela minha passagem nesse mundo, eu compartilhar, né? E tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu vivo, eu preciso compartilhar. E nada mais com um programa como esse, uma oportunidade como essa, que a gente consegue livremente aí compartilhar um pouquinho do que eu venho fazendo, estudando e aprendendo. Muito obrigado ao Paulo Eduardo Galindo de Almeida Mireu, que conversou conosco aqui no Câmara Livre. O mundo não está em linha, ele está em rede. Toda semana a gente conversa sobre isso e outras questões que mexem com o seu mundo aqui no Câmara Livre. Até o nosso próximo encontro.